Nós agradecemos ao Dr. Adriano César Braz Caldeira, que vai, nesta manhã, proferir a palestra As Tutelas de Urgência no Novo CPC. Bom dia, Dr. Adriano. Por favor, sinta-se à vontade nessa casa. Meus caros, o tema que me coube aqui foi a respeito das tutelas provisórias. Mas antes mesmo de eu começar a falar a respeito da tutela provisória com os senhores, eu quero chamar a atenção por uma questão fundamental. O Código de Processo Civil novo, ele tem um pilar de sustentação muito bem estabelecido, racionalmente estabelecido. Isso é importante que se saiba para que não se estabeleçam interpretações indevidas a respeito dessa nova sistemática processual. Vocês bem se recordam que o Código de 73, ainda vigente, é um código que tem nas mãos do magistrado a gerência do sistema processual concreto, do caso concreto em trâmite. O próprio código estabelece que compete à parte provocar a atividade jurisdicional e que compete ao juiz conduzir esse processo. Pois bem, o novo Código de Processo Civil, ele inverte por completo essa sistemática e transporta para as mãos das partes toda a responsabilidade pelo gerenciamento do processo. O que significa isso? Nós absorvemos no sistema processual vindouro a mesma sistemática que já está implantada no mecanismo da arbitragem, onde as partes têm o poder de definir o procedimento da ação. Vocês irão encontrar essa regra no artigo 190 do novo Código de Processo. Ela estabelece que as partes poderão adequar o procedimento ao caso concreto. Por exemplo, as partes poderão alterar os prazos processuais, seja ele quais for. Excelência, estabelecemos em contrato que no nosso caso o prazo de defesa não será de 15, mas de 45 dias. Excelência, estabelecemos que no nosso caso não será adequada o efeito suspensivo a qualquer que seja dos recursos utilizados. As partes poderão gerir o procedimento. Não é? Resultado, meu amigo, a advocacia mudou radicalmente. Não só por essa possibilidade de gerir o procedimento, como também em razão do que estabelece o artigo 6º do novo Código, chamado princípio da cooperação. Esse princípio, ele vem do sistema português, vem do sistema inglês, e ele estabelece que compete a todos aqueles que atuarem no processo o dever de cooperar com o adequado andamento do processo. Mais ainda, em decorrência desse princípio, cria-se a chamada audiência de cooperação, que eu não vou me estender muito, não é tema específico da nossa fala, eu apenas estou chamando a atenção dos senhores para o que nós vamos dizer daqui a pouco. Essa audiência de cooperação corresponde ao momento do saneador que nós temos hoje. Passada a fase conciliatória, o juiz estabelece os pontos controvertidos, designa a audiência de conciliação e segue o procedimento. O juiz poderá determinar uma audiência para fazer esse saneamento na audiência. Então ele vai convocar as duas partes com seus respectivos advogados para uma audiência. Nessa audiência a parte já vai apresentar o seu rol de testemunhas, sua necessidade de perícia, suas provas documentais que serão produzidas, e você terá que justificar ali,
na frente de todo mundo, cada uma das provas que você pediu. Doutor, o senhor está pleiteando uma perícia. Justifique aqui e agora a necessidade dela. O que o senhor está pretendendo com essa perícia? Você vai ter que dizer isso na frente do advogado da parte adversa. Olha, o senhor arrolou aqui o senhor José como testemunha. O que o senhor quer saber do senhor José? Por que ele é uma testemunha fundamental? Não é? Veja que a postura da atuação do gerenciamento do magistrado mudou, e isso eu disse sexta-feira última para os juízes numa palestra em São José do Rio Preto, dentro da Escola Paulista da Magistratura, não é? Do mesmo modo que a advocacia foi transformada, a magistratura foi transformada. O juiz também terá que ser outro. Não é? O código exige novos atores jurídicos. Isso vai refletir vai permear todo o novo sistema processual. Ok? Especificamente em relação à tutela provisória, eu quero já de início deixar com os senhores o meu e-mail. Fiquem à vontade para anotar, adriano@adrianocaldeira.com.br, seja para sugerir uma obra que está sendo publicada em relação ao novo código, né, seja em relação a alguma questão mais duvidosa em relação ao novo código, enfim, estou aberto a estabelecer uma parceria com os senhores. Esse será o novo organograma das tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Os senhores devem se recordar que até o ano de 1994, quando nós tivemos a primeira grande reforma do sistema processual, até esse momento não existia tutela antecipada típica no sistema processual brasileiro. Nós tínhamos apenas, então, somente o processo cautelar para servir as questões de urgência. Tudo bem? Se o indivíduo necessitasse de uma medida satisfativa, ele, por exemplo, uma sustação de protesto, naquela ocasião, como não existia tutela antecipada, ele tinha que se valer das chamadas cautelares inominadas. Pois bem, a doutrina, não confortável com essa situação, sugeriu, naquela ocasião, a criação da tutela antecipada, e assim foi feito. Introduziu-se a tutela antecipada no sistema processual brasileiro, no artigo 273 do Código de Processo. O problema é que, ao mesmo tempo em que ela resolveu uma parte da questão, ela suscitou inúmeros outros problemas. Por exemplo, qual é a diferença exata entre tutela antecipada e cautelar? Não é? Esse problema surgiu com a chegada da tutela antecipada em 1994. A ponto, e os senhores na advocacia sabem bem do que eu estou dizendo, a ponto dos magistrados indeferirem um dos determinados pedidos, entendendo que se trataria de outro instituto. Olha, o senhor está me pedindo uma sustação de protesto como cautelar, só que não é mais cautelar, agora é tutela antecipada. Logo indefiro, visto que os requisitos são mais profundos no caso da tutela antecipada. Indeferia. Não é? E aí, tudo bem, a tutela antecipada, então vamos pedir como tutela antecipada. Aí você caía na mão de um juiz que dizia, não, mudou nada, é cautelar, amigo. Não é? E como o senhor pediu como tutela antecipada, indefiro. Mas peraí, como é que faz lá o meu cliente que está precisando da medida judicial com urgência? Não é? Eu cheguei a ouvir, e não faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo, não foi em 1994, te garanto, não é? Eu cheguei a ouvir de magistrado dizendo, doutor, isso é problema do senhor, o senhor é o advogado. E o meu cliente estava pleiteando um medicamento específico para uma doença específica que ele é portador, não é? Uma doença degenerativa, e o juiz discutindo se a tutela antecipada ou cautelar. Não é? E eu fui obrigado a ouvir isso de um magistrado. Doutor, o advogado é o senhor. Recorra ao tribunal e vai discutir em vias recursais. E o meu cliente lá, aguardando a medida. Não é? E esse não é um cenário isolado, gente. Não é uma questão isolada. Isso acontece
no território nacional todo. Não é? Enfim, em razão dessas questões, né, de dúvida sobre cautelar e antecipatória, e além disso, pelo fato de que o nosso sistema processual vigente, ainda vigente, o Código 73, ele trata como cautelar, não é? No Código de Processo cautelar, no livro Processo Cautelar, nós temos ali medidas que no fundo não são cautelares. Não é? Nós temos ali a exemplo da produção antecipada de prova, que não tem natureza tipicamente cautelar. Nós temos ali a figura da notificação, da interpelação, que não tem natureza tipicamente cautelar. Então veja que o Código de 73 deixava uma série de questões, não é, mal resolvidas. Por isso, com a chegada do novo Código, o ministro Fux, então, criou a ideia, estabeleceu a ideia de reformular o sistema das tutelas de urgência. Para isso, dentro da comissão, ficou responsável por essa parte hoje nosso colega, né, a desembargador aposentado, o professor José Roberto dos Santos Bedac. Foi ele que redigiu essa parte das tutelas provisórias. Então veja que hoje nós não temos mais no novo código a diferença, os dois institutos tradicionais, cautelar e tutela antecipada. Então, primeiro ponto a ressaltar, não existe mais processo cautelar. Não existe mais a figura do processo cautelar. Hoje o sistema fica da seguinte forma, vejam só, nós teremos a tutela provisória como gênero, veja só, não é? Se contrapondo à tutela definitiva, que é o mérito. Então nós temos esses dois polos, o mérito, tutela definitiva, e o que não está definitivo cai aqui como provisório. A tutela provisória, ela pode surgir na forma de urgência ou de evidência. Quando você tem uma, quando você tem outra. A tutela de urgência se caracteriza pelo risco iminente. O exemplo típico de um paciente que necessita de um medicamento, uma situação onde você precisa urgentemente suspender o efeito de um recurso para que não se cumpra uma ordem judicial imediata. Enfim, há na tutela provisória de urgência o requisito do risco iminente, perigo de dano irreparável. Esse é um requisito da urgência. Agora, meus amigos, existem aqueles casos onde o magistrado irá nos conceder uma tutela provisória, no entanto, sem nenhuma hipótese de risco iminente. Essa figura da tutela de evidência não é nova na doutrina. Nós temos o próprio ministro Luiz Fux, que quando concorrendo à titularidade da cadeira de processo civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, escreveu um livro com título de tutela de urgência, tutela de evidência. Não é? No Rio Grande do Sul, nós temos o professor Adroaldo Furtado Fabrício, que também tem um trabalho, um artigo específico, não é? Onde ele tratou da tutela de urgência e da tutela de evidência, isso no início da década de 90. Não é? São aquelas situações onde, apesar de não haver uma urgência, a parte faz jus a uma tutela provisória. O nosso código atual já contempla essa figura. Vejam que ela não é nova sequer em termos legislativos. Se você for no artigo 273 atual, no parágrafo 6º, ele estabelece expressamente que o juiz poderá antecipar a tutela no todo ou em parte, quando se tratar de um pedido incontroverso. Não é? Então você tem ali uma possibilidade de tutela antecipada num caso
de evidência de direito, não de urgência. Se o direito já é incontroverso, ele se aproxima tanto quanto da minha titularidade sobre ele. Por isso a ideia da evidência. Uma outra hipótese contemplada no Código atual é a possibilidade, tanto do magistrado quanto do relator do recurso, negar conhecimento ou negar seguimento ao recurso quando o pedido estiver vinculado a uma matéria já sumulada. Nega o conhecimento, nega o seguimento, visto que o doutor está pedindo já está devidamente sumulado. Não é? Então nós temos já hoje diversas situações onde a tutela de evidência aparece. Só que ela não aparecia com o nome evidência. Aparecia como tutela antecipada. Então nós nunca relacionamos o nome à pessoa. Mas ela já está aí. Não é? O código prevê a possibilidade, por exemplo, no 273, inciso 2º, do juiz conceder a tutela antecipada quando houver ato protelatório. Não é? Vejam, aquele réu que resolve desaparecer para não ser citado, ao invés do juiz citar por hora certa, não, concede a tutela antecipada. Ele aparece no dia seguinte no cartório pedindo para ser citado. Não é? Concede uma tutela antecipada contra esse réu que está fugindo da citação, para ver se ele não vai lá no balcão para ser citado. Concede uma tutela antecipada de alimentos quando ele estiver fugindo da citação, para ver se ele não vai no balcão ser citado. Não é? Então, veja que o juiz pode usar a tutela antecipada como instrumento também de coerção, de punição processual. E isso já está no Código, não é nada novo. Então, tutela de urgência, a necessidade de demonstrar aqueles casos de perigo de dano. É requisito, é condição sine qua non. A tutela de evidência, você vai pedir a tutela provisória, mas não há urgência a ser demonstrada. Um outro exemplo que poderíamos mencionar é o pedido de matéria já sumulada. Você vai fazer uma petição inicial e o que você vai pedir tem súmula no STJ. Excelência, em razão da matéria já devidamente sumulada pelo STJ, em razão dos precedentes judiciais, sobretudo, que vem com força no novo Código, requer a Vossa Excelência que me conceda a tutela antecipada na forma de evidência. Não é? O que eu estou pedindo já está sumulado. Ainda que o processo siga adiante no seu contraditório devido, na cognição mais aprofundada, na produção das provas, veja, você já começa a usufruir desse direito. Tudo bem? Há uma evidência, há uma proximidade muito grande da titularidade desse direito. Tá certo? Bom, a tutela provisória, seja na forma de urgência ou na forma de evidência, ela será antecipada ou cautelar. Então você vai pedir a sua tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, tanto com natureza satisfativa para agora, eu quero usufruir agora, como você vai pleitear para o futuro. Aquilo que hoje você pede na forma de cautelar, de arresto, para garantir um futuro crédito, não é? O devedor está dilapidando, praticando atos de dilapidação patrimonial. Você hoje pede uma cautelar de arresto para garantir futura execução por quantia. Tudo bem? No novo código, como é que vai funcionar esse arresto? O que ele vai virar aqui? Ele vai virar uma tutela provisória de urgência, porque o sujeito está dilapidando o patrimônio, você tem que agir imediatamente, há um risco de dano iminente. Então, a tutela provisória de urgência na forma cautelar. Ela só não terá mais o nome de arresto. Requer a Vossa Excelência providência de natureza provisória, urgente, na forma cautelar. Está resolvido o teu problema. Você não precisa mais dizer, Excelência, o que eu quero é um arresto. O nome foi abandonado. E também não há mais a necessidade de um processo autônomo. Não existe mais
processo principal, processo cautelar. Basta um simples pedido, uma petição. A tutela provisória, urgente ou evidente, poderá então, meus senhores, ser pleiteada de maneira antecipada para os casos presentes e cautelar para os casos futuros. Ela também pode ser incidental ou antecedente. Incidental, me parece que não há problema algum com isso, não é? Antecedente fará às vezes do que hoje nós chamamos de cautelar preparatória. Então não vai existir mais processo cautelar preparatório. Você vai fazer um pedido de tutela provisória antecedente. Por que não preparatório? Porque nem toda tutela provisória antecedente será utilizada para preparar alguma coisa. Quando você alude a preparatória, qual é a ideia que te vem à mente? Eu estou terraplanando, eu estou preparando o terreno para uma ação futura. Só que nem sempre essa ação existirá. Eu posso promover uma cautelar de antecipação de prova, chamada hoje no novo Código de antecedente. Eu peço uma antecipação de prova e digo, excelência, eu quero essa prova antecipada apenas para verificar se eu realmente tenho o direito que imagino ter. Os casos de produção antecipada de prova foram ampliados no novo Código, hein? Não precisará mais demonstrar que a prova está no risco de se perder. Não é? Hoje é assim. Eu quero antecipar a prova, 1, porque o bem está se perdendo. 2, porque a testemunha vai se mudar, vai morrer e eu posso perder essa minha prova. No novo sistema, não. No novo sistema, poderemos antecipar a prova simplesmente para diagnosticar o nosso direito. Excelência, eu quero uma cópia do contrato bancário. Para quê? Para verificar se eu realmente vislumbro ali algum excesso de juro. E quando me é entregue o contrato, eu analiso e digo, não, o banco está me cobrando dentro da legalidade. Não existe ação futura. Ou então, como o novo código vai permitir no artigo 381, você poderá antecipar a prova apenas e tão somente para ter melhores subsídios para a audiência conciliatória. Ou para uma mediação. Excelência, eu quero a prova antecipada para ter maiores subsídios, melhores subsídios, para que eu possa negociar melhor na mediação ou conciliação. Veja, essa é antecedente, mas veja que ela não está preparando ação nenhuma. Você sequer será obrigado a promover a ação principal, o que hoje nós chamamos de principal, né? Então a tutela provisória urgente, onde há risco, evidente, onde não há risco, mas há possibilidade do direito ser entregue imediatamente. Se para agora, satisfativo, antecipada. Se para preservar futuro, cautelar. E aí você poderá pleiteá-la incidentalmente numa demanda já em trâmite ou antes dessa ação existir. Aqui há um ponto importante, meus amigos. Hoje, quando nós promovemos a cautelar chamada de preparatória, do momento da efetivação do direito, nós temos um prazo para promover a ação principal. 30 dias. Todo mundo lembra disso, previsto no artigo 806 do Código vigente. Não é? Cautelar preparatória, efetivou o direito, 30 dias para a ação principal ou o juiz revoga a tua cautelar. Ok? Como ficará isso no novo Código? Se eu estou dizendo para os senhores que não existirá mais uma ação cautelar, quando o advogado, a advogada, for pleitear a medida de natureza antecedente, você fará uma simples petição, demonstrando se urgente, os riscos, se evidente, aonde está essa evidência,
demonstra isso na petição, mas ela não terá natureza de ação. Se o juiz conceder a medida e efetivar a medida, o advogado terá um prazo de 15 dias para emendar a petição, trazendo o pedido principal. Então, antes você fazia a ação cautelar e outra ação, com duas custas, distribuídas em apensado, trâmite em conexão no mesmo juízo. Não é? Você recolhia duas custas. Tinha dois trâmites. Agora não. Uma petição. Se o juiz efetivar a sua medida de urgência, intime-se a parte para que emende a petição, trazendo o pedido principal no prazo de 15 dias. Uma mera emenda à petição inicial. Nada mais do que isso. Não haverá, obviamente, novo recolhimento de despesas. Claro. Tudo bem? Há uma discussão doutrinária nesse ponto. O Código diz expressamente que, nesse caso, não haverá incidência de novas custas. O problema é que alguns estão suscitando a inconstitucionalidade dessa determinação. Por quê? Porque custas têm natureza tributária. E aí não poderia a União legislar a questão tributária estadual. Então, caberia ao Estado resolver se tem custas ou não tem custas. Minha opinião, essa discussão talvez surta algum debate doutrinário. Mas, na prática, me parece que o STF não teria condições de declarar essa inconstitucionalidade por razões, obviamente, políticas e não jurídicas. Não é? Tutela de urgência e de evidência. Nós acabamos de ver onde temos a urgência, onde temos a evidência. Ok. Agora, pergunto aos senhores se nós poderíamos ter as duas figuras concomitantemente. Claro que sim. Sem problema algum. A medida pleiteada pode ser só de urgência, e aí você demonstra os requisitos do perigo de dano. Pode ser só de evidência, e aí basta você demonstrar a verossimilhança do direito, sem demonstrar risco de dano. Mas ela pode ter os dois. Ela pode ser de urgência e de evidência. Vamos pensar num exemplo de fornecimento de medicamento em situação de risco. Ok? Tutela de urgência. E aí nós verificamos que aquela matéria especificamente pleiteada está sumulada pelo STJ. Como, por exemplo, a necessidade, súmula número 2 do STJ, a necessidade de notificações prévias para que se rompa o serviço médico. O não atendimento por inadimplência. Tem que ser notificado primeiro. Isso é matéria sumulada. Então, ao mesmo tempo que você tem a urgência, o cliente está precisando do medicamento, risco de vida, você tem o STJ dizendo que em determinadas situações o plano de saúde tem que ser gerido de tal ou qual modo. Então você pode ter urgência e evidência ao mesmo tempo no procedimento. Nada impede. Efeitos provisórios. O artigo 296, vejam lá, ele vem dizendo que a medida de urgência impede a continuidade dos seus efeitos após a sentença. Nada mais natural à primeira vista, né? O juiz concedeu a medida provisória. Quando ele julgar o mérito, o que era provisório vira definitivo. Não é? Aos primeiros olhos, natural. Julgo procedente, confirmo a medida incidentalmente concedida de natureza provisória, ou julgo improcedente e logo revogo a medida provisória. Tudo bem? Pergunto aos senhores,
E se o juiz resolver dizer o seguinte: julgo a ação improcedente, visto que a parte não faz jus ao que pede, no entanto, face ao risco iminente, conserva a medida provisória. Ao primeiro momento, você fala, isso é incongruente. Não dá, julgo improcedente, mas mantenho a tutela antecipada. Não é? Veja só, essa situação ela já acontece reiteradamente na prática, gente. Ela acontece naqueles casos em que o juiz entende que a parte não faz jus ao que está pedindo, portanto vai julgar a ação improcedente, não é? Mas ele sabe perfeitamente que há ali a possibilidade do sujeito recorrer e o tribunal entender de modo diverso dele. Tudo bem? Qual seria o trabalho do advogado? Se o juiz chegasse no mérito, dissesse, olha, eu entendo que o senhor não tem direito, julgo improcedente, logo revogo a tutela antecipada. Tudo bem? Você agrava, ou se for sentença, você apela, e na apelação você faz o quê? Logo na petição inicial da apelação. Você pede a mesma tutela antecipada para o tribunal. E o tribunal, tutela antecipada recursal. E o tribunal diz, não, ainda que se tenha julgado improcedente, existem aqui indícios sobre a alegação da parte. Conceda a tutela antecipada de novo, até que a Câmara julgue o mérito recursal. Só que daquela revogação que o juiz deu, até que o tribunal reconsidere e conceda novamente a tutela, o teu cliente ficou sem o amparo da medida de urgência. E nesse interim, o dano que se tentava evitar pode acontecer. Não é? Imagine você que o teu cliente esteja ainda permanecendo numa UTI por uma liminar de tutela antecipada. O teu cliente está na UTI por uma liminar que está segurando ele lá. O juiz diz, julgo improcedente. Logo revoga a liminar. Era tudo que o hospital precisava para te colocar na calçada. Não é? E ele faz isso. Sem aperto nenhum no coração, te garanto. Ele faz isso. Até que você recorra e consiga novamente essa tutela antecipada em via recursal, o teu cliente sofreu danos irreparáveis. Se não, da própria vida. Não é? Resultado. Me parece que o legislador perdeu aqui a grande oportunidade de colocar aquilo que já era jurisprudencial, isso é matéria jurisprudencial, no Código. Não, o Código, no artigo 296, reiterou um erro que já está no Código vigente, dizendo que a sentença de mérito, né, estanca a provisoriedade, como se o juiz fosse revogar a provisoriedade ali na decisão de mérito. Não necessariamente. Não é? O despacho do magistrado aqui pode ser no seguinte sentido: julga improcedente, no entanto, conserva a medida de natureza provisória até que o tribunal venha se manifestar em sede recursal sob a medida provisória. E aí o relator do recurso vai dizer, mantenho a natureza provisória até que se julgue o mérito do recurso, ou não, revoga-se a medida provisória. Não é? É questão de juízo natural. É questão de juízo natural. A partir do momento que o juiz sentencia, dali para frente, o juízo natural não é mais ele. É o recurso, é o tribunal. Tanto que o Código estabelece que, uma vez sentenciado e publicada a decisão, o juiz não pode mais alterar aquilo que é decidido. Por quê? Porque ele não é mais competente para isso. É matéria recursal. Então ele pode perfeitamente dizer, eu entendo que não é devido direito, julgo improcedente, mas em razão do risco iminente e do elevado grau de importância do direito discutido, mantenho a natureza provisória, a medida provisória, até que o relator competente se manifeste em via de recurso. Agora, e se o advogado não recorrer? Por perda de prazo ou por desinteresse? Aí sim,
a medida automaticamente perderia o seu efeito provisório. Não é? Tudo bem? Então, bastante atenção com o que dispõe o artigo 296, gente. Com relação ao poder geral de cautela do juiz. O poder geral de cautela do juiz, gente, não sofre alteração substancial em relação ao novo Código de Processo Civil. Vejam, senhores, que nós temos ali no Código atual, o poder geral está no 797 e 798. No novo Código, ele virá no 297 e depois na parte final do artigo 301. Tudo bem? Então, há uma mudança ali de posicionamento no Código em razão do poder geral. Mas a função do poder geral, ela não é substancialmente alterada. Tá? Muito pelo contrário. O poder geral de cautela, hoje, no Código vigente, ele serve muito para que o juiz possa tapar aquelas lacunas deixadas pelas cautelares hoje chamadas de nominadas. Não é? Nós nos lembramos daquelas velhas aulas de faculdade, cautelar nominada, cautelar inominada. Não é? As cautelares nominadas, já especificadas no Código, cada qual sua, com seus requisitos. Para os casos em que o legislador não enxergou aquela situação de risco, deixou-se um cheque em branco para que o juiz, então, criasse a medida cautelar de urgência necessária naquele momento. 798, 799, não é? No sistema do novo Código, nós não teremos mais a cautelar nominada e inominada. Isso acaba. Mas isso não significa dizer que eu não preciso mais do poder geral de cautela. Ao contrário. O juiz é que terá o poder de fazer a grande gerência das medidas de urgência. Imaginem vocês o advogado se atrapalhando aqui na nova sistemática do novo Código e, ao invés de pedir uma tutela de urgência, pede uma tutela de evidência. Ou vice-versa. Não é? O Código acabou de entrar em vigência, o advogado está meio perdido ainda, ele pede de urgência, o juiz acha que é de evidência, ou vice-versa. Ora, o poder geral de cautela do juiz, combinado com o princípio da fungibilidade, deve socorrer essa parte. Olha, há aqui um pedido de urgência, quando na verdade não há risco. Portanto, trata-se de uma tutela de evidência. Ou vice-versa. O poder geral de cautela do magistrado também servirá, meus amigos, para que se possa analisar a medida mais adequada para efetivação da ordem. Veja, se o juiz conceder uma exibição de documento em face de terceiro, escritório de contabilidade, não é? O documento está no escritório de contabilidade. Concedo a ordem de exibição de documento. Intime-se o cartório, aliás, no novo Código não será intime, será cite-se. Cite-se o terceiro para que apresente o documento no prazo de 15 dias. Ele não apresenta. O juiz, com base no poder geral, terá que analisar, no caso concreto, se a medida mais efetiva para cumprir a sua ordem será uma busca e apreensão ou uma multa diária. Detalhe, hoje há uma súmula do STJ, súmula 372, que veda a multa diária em exibição de documento. Hoje há uma súmula do STJ, que é a súmula 372, que veda a incidência de multa diária às trens na exibição de documento. Essa súmula será revogada pelo novo Código. O novo Código, no artigo 381, fala expressamente na possibilidade da multa diária para exibição de documento. Artigo 381
fala expressamente da possibilidade do juiz fixar uma multa diária para a exibição de documento. Portanto, gravem isso. Entrou em vigência o código em março do ano que vem, a súmula 372 estará revogada. Tudo bem? Então, o poder geral de cautela surge e permanece com um pouco mais de clareza e necessidade no novo código para que o juiz possa fazer as adaptações necessárias às medidas de urgência. O chamado negócio jurídico processual, que nada mais é do que a regra que eu coloquei para os senhores no início da fala de hoje. A possibilidade das partes transigirem sobre o procedimento e que consta do artigo 190 do novo Código. Eu, particularmente, tenho sido bastante crítico em relação a esse artigo 190. Me parece que ele é absolutamente inadequado à sistemática processual brasileira, moderna, não é? Com todo respeito a quem pensa de modo diverso. Dizer que na arbitragem deu certo e lá as partes conseguem gerir bem o processo, não nos autoriza a trazer a regra para o sistema judicial do Estado, por uma razão muito simples. Para quem atua na arbitragem, sabe muito bem que o árbitro cuida de um processo de cada vez. Porque ele sabe que os casos são complexos, são casos, em regra, envolvendo valores extremamente elevados. Ninguém vai para a arbitragem para discutir 5 mil reais. Os valores são altos, os casos são complexos. Então o árbitro acaba, por cautela, atuando em no máximo, 2 casos. É bem parecido com a estrutura do judiciário essa, né? Onde o juiz tem na vara dele, em média, de 7 a 10 mil casos para julgar. E aí os senhores começam a imaginar, em cada caso, uma regra procedimental diferente, eleita pelas partes. Não é? Olha, agora eu vou julgar aqui o processo do seu Antônio com a dona Maria. Deixa eu ver qual é o procedimento que eles adotaram. Quer dizer, o juiz vai ter que resgatar o contrato estabelecido pelas partes e gerir o processo de acordo com as especificidades eleitas pelas partes. Não é? Quer dizer, vai virar uma loucura o cartório forense. Não é? O juiz gerir cada processo com cada tipo de procedimento, queira eu estar enganado. Gostaria muito que isso desse certo, mas me parece que não é bem tão simples como está se imaginando. Não é? Não só a questão do volume de casos que o magistrado tem que administrar, mas, sobretudo, meus caros, a questão da estrutura física propriamente dita. Não é? Nós sabemos que existem determinados fóruns e até gabinetes um pouco mais atualizados, organizados, mas nem tanto assim. Não é? Eu fui agora fazer uma palestra semana passada, como disse, dentro do fórum lá de São José do Rio Preto, no Fórum Criminal, e pedi o Wi-Fi para ligar, não tinha Wi-Fi. Quer dizer, você tem, ao mesmo tempo que você tem um código que permite o juiz fazer audiência por Skype, o código autoriza o juiz a utilizar o Skype para atender advogado. Você tem uma estrutura que não comporta sequer o Wi-Fi. Quer dizer, é um contrassenso estrutural. Claro que não compete ao legislador ficar pensando nisso. Não vamos modernizar a lei porque a estrutura não está modernizada. Não. Moderniza a lei, porque a estrutura vem atrás. Não é? Isso é fundamental. E vamos lembrar que depende muito mais da vontade do ator processual do que da estrutura. Não é? A ministra Nancy Andrighi, do STJ, atende advogado por Skype já faz tempo. Um querido amigo advogado em Franca, Fernando Gajardoni, grande processualista também, não é? Faz audiência com advogado já há algum tempo por Skype. Faz audiência de cooperação já independentemente do novo código. Quer dizer, vejam que a lei é importante, mas a mentalidade também é importante.
Vou dar um exemplo do que eu ouvi agora numa palestra recente. O Código estabelece agora a audiência conciliatória pós resposta do réu, como uma audiência obrigatória a ser dispensada apenas por vontade das partes. Então, petição do autor, resposta do réu, designa audiência de conciliação ou mediação, e só não haverá essa audiência se as partes declinarem. Todas. Se o autor falar não quero acordo, o réu disser quero, tem audiência. Ok. Aí, ouço de um advogado que estava nos assistindo lá, doutor, como é que eu faço para não ir nessa audiência? Olha, o senhor tem que declinar na petição inicial e o réu tem que declinar no momento oportuno dele também. Ah, então vou fazer isso. O Código está privilegiando a ideia da mediação, da conciliação, da transação, não é? Chamando para um outro modelo jurisdicional de compartilhamento de solução de conflito, e o sujeito querendo encontrar uma brecha legal para não ir na audiência. Quer dizer, o cara já está maquinando como é que ele vai fraudar o código para não ir na audiência. Quer dizer, com uma mentalidade dessa, meus amigos, me perdoem, sou advogado também. Não há código que resolva o problema do judiciário. Não é? É preciso, fundamentalmente, que o advogado se transforme, que o magistrado se transforme, que o promotor se transforme, que o defensor público se transforme, sob pena de jogar isso aqui no lixo. Literalmente no lixo. Não é? Enfim, a questão do poder geral de cautela do magistrado passa por esse negócio processual. Porque ao mesmo tempo que o 190 dá às partes o poder de gerir o procedimento, adequar o procedimento ao caso, alterando o prazo, inclusive, alterando ônus, alterando a forma de contagem de prazo. O Código vem dizendo que agora será em dias úteis. Excelência, no nosso caso não será. No nosso caso, o prazo será contado em dia corrido. Está estabelecido no contrato, o juiz terá que implantar no teu caso. Não é? Enfim, ao mesmo tempo que o 190 dá esse poder às partes, o parágrafo único do artigo diz que o juiz tem o poder de declarar a cláusula sem efeito. Como hoje ele declara sem efeito uma cláusula de eleição de foro que ele entende prejudicial a uma das partes. Declara a cláusula de eleição de foro sem efeito. O que está no artigo 112 do Código atual, incompetência relativa. Agora, percebam uma coisa. O mesmo artigo 190 dá poder para as partes para negociar o procedimento. E dá poder ao juiz para controlar esses atos. E para trazer à luz a teoria de Foucault, microfísica do poder, se o indivíduo não souber muito bem gerir esse micropoder que ele tem, vai haver aqui choque de poderes. A parte dizendo, o juiz não tem poder para interferir na transação sobre o procedimento. O Código diz que compete à parte resolver isso. E o juiz vai dizer, mas também diz que eu tenho poder para limitar. Vai virar chuva de mandado de segurança. O juiz dizendo, doutor, a cláusula que vocês negociaram, o prazo, aumentando o prazo, não tem efeito. Mandado de segurança. Tem sim, excelência. O Código transportou para as partes a gerência do procedimento, inclusive dizendo expressamente sobre prazo. As partes poderão alterar prazo. Está escrito no artigo. Imagine se o advogado não vai tascar o mandado de segurança judicial. Não é? E aí vai virar uma guerrinha de poder entre o advogado querendo gerir o processo, tomar o processo da mão do juiz e administrar o processo, e o magistrado dizendo, devolve o processo que ele é meu. Eu digo, eu tenho poder
para dizer se essa tua cláusula vale ou não vale. Quer dizer, veja como a mudança de mentalidade é fundamental para que você consiga gerir esse tipo de questão. Não é? A minha sugestão tem sido que o juiz designe uma audiência para discutir as cláusulas de negociação de procedimento. Distribuiu o processo. O juiz verificou que tem cláusula de procedimento diverso, imediatamente marca uma audiência, convoca os dois advogados e fecha a questão em cooperação. Doutor, os senhores aumentaram o prazo de resposta de 15 para 60 dias, doutor. É muito tempo. Não é? Vamos fazer um esforço, vamos adequar esse prazo. Os senhores acham que 15 dias é pouco? Tudo bem, vamos conceder 5 a mais apenas, vamos deixar em 20. Não é? O procedimento vai ser negociado. Só que para negociar, você precisa ter pessoas conscientes negociando. Não é? Você precisa ter pessoas conscientes. Caso contrário, essa negociação vira briga de farpa. Já abro só um minutinho, por gentileza. Tudo bem? Então, olha a importância maior da racionalidade dos advogados, do juiz, de quem estiver atuando ali, do que da própria lei. Não é? Isso é fundamental. A questão da efetivação. Só um minutinho, eu vou abrir para a senhora, só um minuto. A questão da efetivação das medidas provisórias. Não há mudança em relação ao sistema atual. A tutela provisória será efetivada nos exatos termos da execução provisória. Não há diferença. Então não vai haver mudança substancial aqui. Tá? Então, o juiz concedeu a tua medida de urgência, a parte contrária não quer cumprir, como é que você vai efetivar isso? Pelo procedimento da execução provisória. Tudo bem? A competência. Hoje, a competência, ela está aqui, ó, artigo 800 do Código. No novo Código, a competência para a tutela provisória vai parar lá no artigo 299. Tudo bem? Qual é o modelo de competência que nós temos hoje? Substancialmente ela não muda. Hoje funciona do seguinte modo. Nós temos a medida de urgência, hoje chamada de urgência, vai ser chamada de provisória. Ela é pleiteada no juízo da causa principal. Tudo bem? E vai continuar assim no artigo 299. Quando o Código de Processo presente diz no artigo 800, parágrafo único, que interposto recurso, olha o verbo, interposto recurso, a competência passa a ser do tribunal. E isso está no Código hoje. Artigo 800, parágrafo único. No novo Código, passa para o artigo 299, parágrafo único, dizendo que, ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária do tribunal e nos casos de recurso, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Ficou faltando aqui. Qual mérito? Da ação ou do recurso? A tutela provisória, o senhor terá que pedir para quem é competente para julgar o mérito. Qual mérito? Da ação ou do recurso? O entendimento é de que ele está se referindo ao mérito do recurso ou da ação de competência originária do tribunal. Em outras palavras, não mudou nada. Interposto o recurso, para quem você vai pedir a tua medida de urgência? Para o tribunal. Só que tem um detalhe. De novo, o legislador pecou em não redigir melhor, ao menos, a expressão do texto. O texto poderia ter sido mais bem redigido. Aqui não é discordância de conteúdo.
é o problema da interpretação, da margem de interpretação que o artigo deixa. Olha uma questão que a jurisprudência, o Brasil todo, teve que enfrentar sobre essa matéria. Eu chamei a atenção dos senhores para o verbo que ele está utilizando, interpor. Interposto o recurso, a competência para a medida de urgência é do tribunal. Então pensem comigo. O senhor tem uma sentença proferida numa vara qualquer civil aqui do Central. O senhor apela. Onde o senhor interpõe a apelação? No próprio juízo ACO. Certo? Quanto tempo leva para o juízo ACO encaminhar essa tua apelação até o TJ? Quanto tempo vai do despacho dizendo cumpra-se, encaminha ao tribunal, até que ela entre no tribunal? 2 meses. Vamos deixar por isso. Já foi muito mais, hein? Foi muito mais. Vamos deixar por 2 meses. Nesses 2 meses, para quem você pede a tutela de urgência? Se for a rigor, como estabelecido a letra da lei, interposto o recurso. A competência já é do tribunal para analisar sua tutela de urgência. Você já interpôs a apelação. Só que o desembargador não faz nem ideia de que essa tua apelação existe. E aí você chega lá no gabinete dele dizendo, doutor, excelência, eu preciso de uma medida de urgência e a competência é de vossa excelência. Minha? Eu já interpus uma apelação. Mas ela não está aqui não. Não, interpus ontem. Ela está lá na vara ainda. Daqui mais ou menos uns 2, 3 meses ela chega aqui no gabinete do senhor. Pô, como é que ele vai analisar a tua medida de urgência se ele não tem qualquer parâmetro do que está acontecendo na ação? Ele fala, doutor, para analisar essa medida do senhor, eu preciso ter alguma ideia do que está acontecendo na ação principal. Ah, pois não, excelência. Eu tenho uma cópia dela aqui, ó. Aí você entrega para ele 500 laudas. Ó, tá aqui a cópia do processo lá de primeiro grau. O cara vai te matar se você fizer um negócio desse. E aí, na prática, os relatores estavam se recusando a analisar a medida de urgência, dizendo, não, doutor, não é essa a interpretação. O que o artigo está dizendo é que a minha competência surge quando o recurso chegar nas minhas mãos. Enquanto isso, o senhor pede a medida de urgência aonde está o processo, ainda que já interposto o recurso. E é esse o entendimento que tem prevalecido. E que, a meu modesto modo de ver, deveria ter ido para o código. Não é? Enfim, nós temos um novo código com ideias velhas, em alguns pontos. Então, esclarecendo para os senhores, interpôs o recurso. A competência passa a ser do tribunal, mas só quando esse recurso estiver lá. Se o recurso ainda está no juízo ACO, para quem você vai dirigir o teu pedido de urgência? Para o juízo ACO. Tudo bem? Para o juízo ACO. Ok? A questão dos requisitos. Ponto alto da tutela de urgência. Ponto alto da matéria. Gente, muita atenção com essa questão dos requisitos. Vejam só, no sistema atual, nós temos as cautelares, com requisitos específicos, e sabidamente mais sutis, né? Mais leves do que os requisitos da tutela antecipada. Lembramos todos que para uma cautelar, para se obter a cautelar, basta o indício do direito, a fumaça do direito. Ao passo que, para se obter uma tutela antecipada, precisamos ir um pouco mais fundo. Precisamos de uma prova inequívoca. Não é? Uma prova que nos aproxime tanto quanto possível da verdade estabelecida no mérito. Pois bem, o novo código, vimos que não existe mais a dicotomia cautelar antecipada. Portanto, há quem diga não existir mais a diferença de requisitos. Não é? No último domingo, anteontem, divulguei um artigo da professora Rogéria Dotti Doria,
e eu convido a todos a ler esse artigo, um artigo bastante curto, 2 ou 3 laudas. Ele está disponível para quem quiser consultar numa página do Facebook do Departamento de Direito Processual do Mackenzie. Então, se você for lá no Facebook, convido a todos a curtir essa página. Nós alimentamos essa página diariamente com questões de processo, sobretudo no novo código, eventos, enfim. Facebook, Departamento de Direito Processual Civil Mackenzie, que é o departamento que está sob a minha coordenação lá. Então ali você tem divulgação de eventos, obras que estão sendo publicadas e artigos sobre o novo código. A professora Rogéria Dotti Dória publicou no último domingo, no Migalhas, um artigo sobre os requisitos da tutela provisória. Ao ver dela, não há mais a diferença procedimental, cautelar, tutela antecipada, logo não há mais diferença de requisitos. Até porque, sustenta a professora, nós teríamos o artigo 300 agora falando como requisito único a demonstração de probabilidade do direito. Não é posicionamento isolado dela, existem outros processualistas na mesma linha, dos quais, data máxima vênia, discordo. Por uma razão. Se nós tínhamos 2 sistemas, cautelar e antecipada, com requisitos diferentes. O da tutela antecipada, mais forte, mais profundo, pedindo uma proximidade maior do mérito final. Prova inequívoca. E a cautelar, mais sutil, apenas o indício, a fumaça do direito. Pois bem, se você vai nivelar, consequência natural, você está dizendo que ou um desceu a maior profundidade, ou a cautelar agora é mais profunda, ou você está dizendo que a tutela antecipada agora é mais rasa. Porque se estavam em níveis diferenciados, para igualar, alguém desceu, alguém subiu. Então, ou você está dizendo, a partir de agora, a cautelar exige um elemento mais profundo de convicção, para que ela pudesse se igualar à tutela antecipada. Ou você está dizendo que a tutela antecipada subiu no grau de exigência de tal modo que você não precisa mais de uma prova tão inequívoca assim. Basta o fumus do direito que era exigido para cautelar. Quer dizer, me parece que não é a melhor interpretação. Não é? Me parece que aqui o que o legislador quis dizer quando fala em requisito único de probabilidade é de que nós temos na tutela provisória a ideia de algo provisório, de provável, diferente do que se espera do mérito, onde não basta provisoriedade e nem probabilidade, lá vai ser certeza. Então, o que o 300 está dizendo é que você tem 2 pontos agora para se apegar: a certeza no mérito e a probabilidade na provisória. Só que nós também sabemos que a provisoriedade, a probabilidade pode ser maior ou menor, mais profunda ou mais rasa. Né? É uma questão de gradação da probabilidade. Mais provável, menos provável. Né? Mais profundo, menos profundo. Então, no meu modo singelo de ver, meus amigos, nós continuaremos com a exigência de, pleiteando uma medida antecipatória, apresentar requisitos mais profundos de convicção. E o pedido de natureza cautelar, você terá que apresentar requisitos mais sutis de convicção. Resultado, exatamente os requisitos que você tem hoje. Fumus boniuris, no caso de um pedido acautelatório, e prova inequívoca para o pedido de natureza antecipatório. Né? Me parece que utilizar o vocábulo probabilidade não é suficiente para dizermos que há agora requisito único para as medidas de urgência. Parece que não dá. Até por características próprias e específicas de cada uma delas. Características essas que não foram perdidas no novo código. A tutela antecipada continua sendo uma entrega próxima daquilo que você receberia no final. Né? E a cautelar não. Apenas a conservação do efeito final
do processo. Chama atenção no último ponto para os senhores com relação ao perigo de dano irreversível recíproco. Eu tenho perigo de dano, portanto eu quero a tutela de urgência. Pois é, só que a outra parte também tem. E agora? Não? Exemplo claro. A aplicação de sangue no testemunho de Jeová. Uma liminar para que isso aconteça. Não? Excelência, há aqui um pedido de tutela antecipada, de urgência, em razão do risco iminente de perda de vida da pessoa por essas características. Há um risco de perder a vida. Só que também há um risco de se aplicar o sangue e ele está contaminado. Quem não se lembra de Betinho, quem não se lembra de Enfio, 2 irmãos, que morreram de AIDS por aplicação de sangue. Não é? Quem não se lembra de caso recente, no Canadá, onde um laboratório veio a público reconhecer que, por erro de administração, enviaram para o hospital mais de 2.000 bolsas de sangue contaminada com HIV. E aí foram a público e desculpa, erramos. Erramos? Vocês mandaram 2.000 bolsas de sangue contaminada com HIV para um hospital? Erramos? Veja que o risco existe, meu amigo. Não só do HIV, de uma hepatite, seja lá do que for. Não é? E aí? Então, há um risco iminente dos dois lados. Não é? Um caso concreto que foi julgado pelo nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, um determinado supermercado, uma rede de supermercado, que fez a importação de um carregamento de bacalhau na semana prévia à Páscoa, que é uma característica do brasileiro ali naquela semana, consumir aquele produto, fizeram a importação, um produto altamente perecível, e barrou, a mercadoria foi barrada no Porto de Santos e teve que se pleitear uma liminar. Né? Olha, há um risco. Se não me liberar essa mercadoria, ela não me interessa mais. O que eu vou fazer com esse navio de bacalhau fora daquele período específico do ano onde o brasileiro consome em grande quantidade? Não me interessa. Só que também havia o risco de liberar a mercadoria e ter uma questão de dano de recolhimento de impostos. O tribunal considerou o risco que havia dos dois lados e aplicou o princípio da proporcionalidade. Ora, entre permitir a perda de todo esse produto e o risco tributário, concedo a liminar e que se comercialize o produto. Não é? Até porque a rede que estava em pauta tinha suporte e tem suporte financeiro suficiente para se cobrar esse tributo mais adiante, não é? A posteriori. Então, mas veja que o juiz tem que levar em consideração esse risco. Ele existe e pode existir dos dois lados. Meus queridos, são essas as considerações que nós tínhamos a fazer a respeito do novo código. Agradecemos imensamente sua excelente palestra. Eu que agradeço. Muito obrigado.